Olá, estamos começando mais um Câmara Entrevista, um programa produzido pela Coordenadoria de Comunicação da Câmara Municipal de Americana. Você pode estar acompanhando o nosso trabalho pelo canal 4 da NET ou ainda pelas redes sociais da Câmara Municipal de Americana. Hoje vamos conversar com o vereador dessa casa, Wagner Malheiros. Como é que o senhor está, Wagner? Clóvis, eu estou bem na medida do possível, né? Vamos aí seguindo a vida e trabalhando. Trabalhando muito, né, por sinal. Sem desanimar, né? Ô Wagner, tem um projeto seu do cartão Receita. Como é que é esse cartão Receita que você vem colocando nessa casa? Clóvis, aqueles pacientes que já foi diagnosticado a doença crônica, em razão da falta de médico aqui no município, e não só no município, de Brasil, né? Eles têm dificuldade para o retorno, para fazer a renovação da receita. Ou seja, já ficou constatado que a doença é crônica, né? E diante dessa dificuldade, com o cartão Receita, durante um ano, né, o cidadão vai poder pegar o seu remédio, né, sem ter que passar por essa burocracia de remarcar um médico especialista. Né, especialista americana, infelizmente, demora 6, 8, 10 meses, um ano, né? Então, o cartão Receita visa atender essas situações em que a pessoa, né, diagnosticada doença crônica, durante um ano, ela vai poder se estender até o serviço de farmácia, farmácia popular, farmácia particular, e com a receita pegar o seu remédio para não interromper o tratamento aí de sua doença crônica. Ou seja, quem tem diabetes, quem tem hipertensão e várias doenças crônicas, exatamente, ele vai ter um cartãozinho, né, elaborado pelo setor de saúde de Americana, e com esse cartão ele não precisa marcar a sua consulta só para buscar uma receita. Ele vai ter direito a retirar esse medicamento do Estado com a apresentação desse cartão, só isso? Exatamente. Logicamente, né, o ideal seria que todo cidadão de pronto tivesse um médico especialista para atendê-lo, né, e para fazer a checagem mais precisa, né. Só que diante da dificuldade que tem o município e o Brasil, né, na verdade, a gente precisou fazer esse mecanismo, né, para não deixar esse cidadão, né, porque hoje é assim, o cidadão está a pé, ele precisa de uma receita, uma coisa simples, aí vai ter que marcar um especialista, isso demora. É uma medida simples, né, mas que eu creio que tem uma eficácia muito grande na vida das pessoas, né? Falando em a pessoa não perder tempo, né, ter um passe livre, né, tem um projeto também do passe livre mesmo para desempregado. Como é que é isso? É um outro projeto, né, de cunho social que visa atender aquela pessoa que está em situação de desemprego e, segundo a estimativa americana, tem na casa de 20 mil pessoas desempregadas, né? E ela precisa procurar o seu emprego, o seu lugar no mercado de trabalho. E aí ela vai ter que, obviamente, se locomover, né? Então, andando a pé, eu já tive desempregado assim, né? Andando a pé a gente conseguia chegar no limite ali, né, de algumas distâncias. Com o passe livre desempregado, a pessoa vai poder andar, né, em horário comercial, né, utilizar 2 passagens por dia, né? E esse benefício só é dado, concedido uma vez por ano, né? Então o que acontece? A pessoa vai ter aí um meio, né, de se locomover em mais locais, em mais lugares, levando seu currículo e podendo ter a chance de, né, ser readmitido ou realocado ao mercado de trabalho, né? Agora, vereador, essa pessoa que está desempregada e conseguiu esse benefício, por quanto tempo ela vai ter esse benefício de ter passagens durante a semana só, né? Não é fim de semana, e horário comercial? Quanto tempo ela tem esse benefício? Pela lei, Clóvis, ela vai ter o benefício durante 90 dias, entendeu? Então, durante 90 dias ela vai ter esse socorro aí, né, financeiro, para poder se locomover e fazer os seus afazeres e buscar a sua vaga no mercado de trabalho. Quantas vezes eu fui entregar currículo a pé e às vezes, né, eu voltava a pé e, né, se eu tivesse um auxílio desse seria muito interessante, né? Então é um projeto simples, mas que eu, repito, creio que vai intervir na vida do cidadão, né?
Esse vereador pensando, né, no desempregado, pensando na receita de quem está doente, né, que tem doenças crônicas, ele pensa também nos médicos da Praia Azul, né? O senhor fez um requerimento pedindo mais médicos para a Praia Azul, como é que foi isso? Então, chegou uma demanda gritante, né, das pessoas da Praia Azul em relação à minha pessoa, né, como vereador. Inclusive eu fui lá no Jardim da Mata, eu fui lá na Praia Azul, e a profissional que atendia lá, né, a região, ela pediu exoneração. E aí o pessoal da Praia Azul está descoberto de médico, né? É uma coisa lamentável e absurda, né? Eu, como vereador, às vezes eu fico assim indignado porque o cidadão paga seus impostos, né? Que deveria redundar em serviço público de qualidade e não tem nenhum serviço básico, né? Agora, vereador, a Praia Azul não é um bairro, é uma região. Nessa região tem mais que um posto de saúde e não tem médicos? Então, pelo que a população me disse lá, né, não tem o profissional para atender aquela região. Inclusive, algumas pessoas muito irritadas, né, com o vereador, e a gente vai, né, devagar, tentando, lutando, né, tentando melhorar a vida do cidadão, mas o órgão público não é uma coisa tão rápida. E deveria ser rápido, né? Mas a gente fez o requerimento, né? E vamos ver qual é a resposta do município. Inclusive eu vou fazer uma visita ao secretário de saúde, Dr. Gledson. Diga-se de passagem, Dr. Gledson é uma pessoa humana, é uma pessoa que ele luta e ele está tentando melhorar a saúde. É difícil, mas a gente vai conversar com ele, né? Bom, vamos chamar um comercial rapidinho, um breve intervalo, e eu volto conversando com o vereador Wagner Malheiros, porque tem muito mais assunto, muito mais coisas interessantes para ele passar para você. Não sai daí não, eu já volto. Siga a Câmara Municipal de Americana nas redes sociais: Facebook, Twitter. Inscreva-se também no canal do YouTube da TV Câmara. Acesse nosso site oficial www.câmara-americana.sp.gov.br. Notícias, contatos dos vereadores e as informações atualizadas no portal da Transparência. É a Câmara Municipal de Americana mais perto da população. Vamos juntos combater o mosquito transmissor da dengue, zika vírus e chikungunya. Mantenha a caixa d'água sempre fechada com tampa adequada. Remova folhas, galhos e tudo que possa impedir a água de correr pelas calhas. Não deixe a água da chuva acumular sobre a laje. Guarde garrafas sempre de cabeça para baixo. Entregue seus pneus velhos ao serviço de limpeza urbana ou guarde-os sem água, em local coberto e abrigado da chuva. Encha de areia até a borda os pratinhos dos vasos de plantas. Se você tiver vasos de plantas aquáticas, troque a água e lave o vaso, principalmente por dentro, com escova, água e sabão. Coloque o lixo em sacos plásticos e mantenha a lixeira bem fechada. Não jogue o lixo em terrenos baldios. Mantenha bem tampados os tonéis e barris de água. Lave os tanques utilizados para armazenamento de água todas as semanas, com escovas e sabão. Atitudes simples que fazem a diferença e podem salvar vidas. Uma mensagem de utilidade pública da Câmara Municipal de Americana. E assim voltamos conversando com o vereador Wagner Malheiros, que está no seu segundo ano do mandato, do primeiro mandato, e vem trabalhando, fazendo vários projetos, várias coisas para o benefício dessa cidade. Dentro disso tudo, né, tem um projeto da infância sem pornografia. Isso aí é meio pesado, mas temos que falar disso, né? Com certeza, Clóvis. Eu creio que deve ser consenso geral que a pornografia infantil ela deve ser repulsada em toda a esfera da sociedade, né? As nossas crianças elas não podem ser vítima
né, vítima de pessoas que têm aí os seus distúrbios, né, e quer submeter a criança a uma situação que ela não está preparada para nesse momento, né, da infância, preparada para viver esse crime, né, essa coisa nojenta que é a exposição sexual. E aí o projeto de lei cria uma política municipal, né, e dentro dessa política existe um mecanismo que controla. Lógico, a gente já sabe que existe, né, o Código Penal, existe o tipo penal lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, a partir do 239, fala sobre os crimes sexuais contra a criança e adolescente, né? Mas nessa lei eu crio um mecanismo, né, a nível municipal que complementa a lei penal e a lei do Estatuto da Criança e do Adolescente, no sentido que criar mecanismo para que as nossas crianças não sejam expostas à situação de pornografia infantil, porque na infância, a infância é o tempo de brincar, é o tempo de se divertir, é o tempo de ser feliz e não viver, né, sob uma situação de sexualidade que é propícia para uma idade que muito prematuro, na verdade, né? Só tem que ter maturidade para viver esse momento, né? Então, essa lei é importante nesse sentido, que é a criação de mecanismo para coibir essas ações, seja ela de qualquer espécie, né? A exposição da criança, então não pode acontecer nesse projeto, proíbe isso. Belo projeto, parabéns. Obrigado. Agora, vamos falar de um tema agora, eu achei muito curioso, né? Eu quero ver o vereador, como é que ele vai me falar sobre isso, né? Que é a gasolina, né? Como é que o senhor quer mexer na gasolina, que tem gasolina batizada ou não sei se é esse o termo, mas como é que é esse negócio? Então, esse é um projeto também, na verdade o teor do projeto é o seguinte: a gente vai obrigar os postos em Americana a informar o seu consumidor de qual espécie de combustível ele está se abastecendo. Porque existe, e a ANP, né, que é a Agência Nacional do Petróleo, que regula o comércio de combustível, a ANP ela permite a comercialização da chamada gasolina formulada. Formulada não quer dizer que é batizada. Formulada o que é? O refino, né, da gasolina, sobra aqueles resíduos, é revendido por empresa terceirizada, ela adiciona elementos químicos ali, solventes, para atingir a chamada octogenagem, que é 87. Atingido esse valor, ela é comercializada. Ou seja, vereador, essa gasolina não é batizada, ela não vem com elementos que façam mal para o veículo, que prejudique o veículo do consumidor. É uma gasolina que ela é refinada de outra maneira, né, mas que pode ser vendida mais barata. Sim, ela deve ser vendida mais barata. O X da questão essa gasolina formulada, ela gera um desgaste excessivo, né, porque ela não produz o efeito como a gasolina refinada. Então, assim, ela rende menos, ela desgasta mais as peças do automóvel, né, e ela deveria ser vendida a um preço mais em conta. Se ela dá tanto prejuízo assim, ela tem que dar uma consequência melhor para o usuário por estar assumindo tudo isso. Exatamente. Então, assim, o cidadão tem que ter informação de qual combustível que ele quer. Ele acha interessante usar a gasolina formulada? Ótimo. Ele vai fazer a opção. Esse é o X da questão. Hoje, você vai abastecer, você não sabe o que você está colocando lá, qual tipo. Agora, vereador, eu vou fazer uma pergunta meio chata para o senhor. O poder público tem como fiscalizar isso? O poder público tem, sim, como fiscalizar, né? Existe o setor da prefeitura que emite o alvará de funcionamento, né? E até o próprio PROCON, que é o órgão municipal, ele pode checar essa informação. Porque o meu projeto ele é bem simples. É colocar uma placa informativa. Essa gasolina é formulada. Essa gasolina ela é refinada. Aí o município, né, o munícipe, né, o consumidor, ele vai e opta o que ele quer. E se ele se sentir lesado, tem o PROCON aí para ser socorrido, não é? Exatamente. Agora, vereador, para finalizar, para a gente acabar com a nossa conversa, né, como é que é o fundo municipal para rodoviária? Então, Clóvis, havia uma lei aqui no município, né,
antes do governo aqui anterior ao prefeito Omar, essa lei dizia o seguinte, que a taxa de embarque e desembarque, né, é uma taxa que é colocada em cada passagem, ela deveria ser utilizada para manutenção, né, predial da rodoviária. Houve uma lei posterior que revogou essa e agora a arrecadação advinda da taxa de embarque entra no caixa geral da prefeitura. E aí o que acontece? A manutenção na rodoviária fica prejudicada e é o que a gente vê lá, né? A senhorinha que vem de madrugada de viagem e chega na rodoviária de madrugada e o parente demora para chegar, fica a situação lá, pessoas dormindo, né? As luzes tudo apagadas porque queima e não troca, o banheiro infelizmente numa situação precária. Ou seja, a manutenção do prédio da rodoviária é feito pela prefeitura, mas como o caixa está sempre abaixo e não tem esse fundo, não está sendo feita essa manutenção. E o senhor quer que seja destinado esse valor para a manutenção do prédio? Sim, havia uma lei anterior, né, que foi revogada e ela dizia que existia um fundo e esse valor da taxa de embarque era usado no fundo para manutenção, uma qualidade melhor para o cidadão que usa lá a rodoviária. Ou seja, é só voltar a lei a ser atuada. É só voltar nessa lei agora a ser o que era antigamente. Vereador, te agradeço por mais esse programa, pela visita, tá? Seja bem-vindo aos próximos. Eu que agradeço ao seu profissionalismo, né, ao seu trabalho. Você deixa a gente bem à vontade, né, e que Deus te abençoe. Obrigado, viu? E assim finalizamos mais um Câmara Entrevista e faço um convite para você acompanhar os nossos programas que admiro. Até lá.